Olá, ouvintes, eu sou o Daniel e hoje eu vou ler o Salmo 78, e quem puder acompanhe suas bíblias. Escutai minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não los têm contado. Não encobriremos os seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, ao qual deu aos nossos pais, para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que renascem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não recebeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, vieram às costas no dia da peleja. Não guardarão a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras maravilhosas que lhe fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia, guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus aparecermos numa mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão? Ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e o furor também subiu contra Israel. Portanto, não cresceram em Deus, nem confiaram na sua salvação, e ainda mandaram as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem. Ele lhes dera trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então começaram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam no seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda não pereceram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade, e seus anjos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque seu coração não era reto para com ele, nem fora fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor, e não despertou a sua ira, porque se lembrou que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus, e eliminaram o santo de Israel. Não se lembra da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicomoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coricos. Lançou sobre eles ao redor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas do cão, mas fez com que seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles. Ele lhes dividiu uma herança por linha, e fez habilitar as suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira com os seus altos, e moveram seu zelo com suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu Israel sobremodo. Por isso desemparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada,
e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o ovinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra, que se fundou para sempre. Também elegeu Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou dos cuidados das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, e Israel sua herança. Assim apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.